E é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre a vacina contra o câncer de próstata. Eu converso com Fernando Tomé Creutz, que é médico PhD em biotecnologia. Doutor Fernando, boa noite. Boa noite. Bem, doutor Fernando, essa vacina começou a ser desenvolvida aqui no Brasil, os estudos há mais de 20 anos. O senhor participou desde o início no Rio Grande do Sul, no Hospital das Clínicas de lá, do Rio Grande do Sul, aliás, né, da onde o senhor está. E nós sabemos que simultaneamente foram surgir novos tratamentos, novas terapias, mas agora já há testes nos Estados Unidos com relação a essa vacina que é personalizada, é eficaz. PC-101. Eu queria que o senhor falasse mais sobre ela, porque, na verdade, ela utiliza as células do próprio tumor, é isso? É exatamente isso. Isso se trata de uma vacina terapêutica, uma vacina cujo objetivo é justamente prevenir que haja recorrência da doença. Então, em vários tipos de câncer, logo após a cirurgia, apesar da cirurgia, a doença retorna, né? A gente tem uma recorrência da doença. E o objetivo dessa vacina terapêutica é justamente prevenir que haja a recorrência. Então, esse é o objetivo dessa doença, dessa vacina, e ela é uma vacina personalizada justamente para ser muito específica para aquele paciente, para aquele tumor que o paciente tem. Agora, por que o teste foi transferido para os Estados Unidos? Porque houve testes realizados também aqui no Brasil, ainda está nessa fase de teste, você pensa inclusive na possibilidade de testagem já para começar com a aplicação, com a produção da vacina mesmo, mas por enquanto tem uma fase de teste nos Estados Unidos, inclusive com a aprovação da agência reguladora de lá, a FDA, que é uma referência no mundo todo, não é? Absolutamente. Na verdade, esse feito, que eu considero um feito importante para a própria ciência brasileira, né, de nós termos algo que foi desenvolvido aqui, que a descoberta foi feita aqui no Brasil, que toda a parte pré-clínica e depois a parte clínica inicial, os estudos de fase 1 e depois de fase 2 foram realizados aqui no Brasil, e pela qualidade, pela robustez desses dados, né, o FDA, ao analisar esses dados todos, nos autorizou, então, a realizar esse teste, agora também nos Estados Unidos, né, já numa fase bem avançada de testagem dessa terapia. Inclusive, já foi comprovado aqui no Brasil, pelo menos numa fase de testagem, a redução da reincidência dos casos, não é? É exatamente isso. Os dados que nós geramos, né? Então, como é que a gente desenhou esse estudo? Esse estudo foi desenhado e foi realizado testando um grupo de pacientes que recebia o tratamento convencional, mais a vacina, comparado com um grupo que só recebia o tratamento convencional. E o que a gente demonstrou? Acompanhando esses pacientes, nós tivemos alguns pacientes que nós acompanhamos até por 10 anos, mostrou o quê? Mostrou duas coisas. Primeiro, que é extremamente segura. Então, os efeitos adversos são muito pequenos, são limitados basicamente ao local de inoculação da vacina. E mais importante que isso, mostrou uma redução significativa no número de recorrências. No grupo controle, nós tivemos aproximadamente 36% dos pacientes que apresentaram recorrência da doença. Quando comparado no grupo que foi tratado, esse número baixou para 12%. Então, vocês imaginem, se nós tivéssemos 100 pacientes, né, 36 desses pacientes teriam recorrência no grupo controle, né, contra apenas 12 pacientes no grupo que recebeu a vacina. Então, esse efeito, né, é um efeito muito significativo e que torna essa tecnologia e torna essa estratégia uma grande possibilidade de realmente mudar a forma como a gente trata câncer globalmente. Agora, doutor Fernando, normalmente quando se fala de vacina, se fala da imunidade, de a pessoa não ter depois o risco de contrair a doença. No caso desta vacina, ela seria mais terapêutica, seria para quem já retirou o tumor e já fez o tratamento para evitar que depois da fase de remissão haja o retorno. Então, ela, na verdade, por que tratada como vacina? Ela seria, na verdade, um tratamento.
A definição de vacina é toda vez que eu ativo o próprio sistema imunológico e que o próprio paciente gera essa resposta imune, né? Então, a definição de vacina, ela tem a ver com a ativação do sistema imunológico de tal forma que as próprias células do paciente, né, vão lá e eliminem qualquer célula que ficou para trás dentro dessa estratégia do procedimento cirúrgico. Então, a definição de vacina é uma definição mais ampla no sentido de que eu ativo o sistema imunológico para que o próprio paciente possa, então, gerar uma resposta imunológica contra o alvo, seja ele um vírus ou uma bactéria, ou seja ele uma célula tumoral. Agora, como é que será o processo a partir de agora para que tenhamos ela como uma vacina disponível mesmo e não sendo apenas uma testagem, para que os doentes todos eles tenham acesso a esse tratamento, não é? No caso do câncer de próstata, como é que seria o registro aqui no Brasil? Isso é muito importante, porque no Brasil nós temos agências regulatórias diferentes, né? A Anvisa é a agência regulatória brasileira, enquanto que o FDA é a agência regulatória americana. As normativas referentes a esse tipo de terapia, aqui no Brasil, que são chamadas terapias avançadas, né? Ela é uma normativa bastante moderna, ela foi refeita e foi renovada agora nos últimos 2, 3 anos. E o fato dela ser moderna e ser mais pró-paciente no sentido de que mais rapidamente a gente pode chegar com as terapias ao paciente no final. É muito importante que todo esse rigorismo que a gente tem do ponto de vista de testagem, por que se faz isso? Para a gente buscar, primeiro, a segurança desses pacientes e, segundo, para a gente ter a confirmação de que realmente este efeito que nós observamos, ele também ocorre quando eu tenho um número maior de pacientes. Eu perguntei da questão de prazo, se existe alguma previsão nesse sentido, porque é uma questão urgente, né? Os dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, apontam que o Brasil registra, em média, mais de 16 mil mortes por ano de câncer de próstata. Não é? E mesmo que as pessoas façam tratamento, façam a cirurgia, o senhor falava desse risco de remissão, que é muito elevado, não é? E nós tivemos até uma campanha toda de conscientização, passou o Novembro Azul, que chamou atenção exatamente para isso, para tratamento preventivo de fato, mas tem essa urgência de se ter uma vacina, um tratamento que produza a cura de fato, não é? Aqui, isso para nós sempre é uma pressão e sempre é uma pressão que eu digo que nos impulsiona e que faz com que a gente, né, queira fazer mais, né, na velocidade mais rápida possível, né? Nós temos que seguir esses passos que são importantes para garantir, como eu coloquei, a questão da segurança e da eficácia. Aqui no Brasil, então, só para a gente ter uma noção de tempo, né? Nos Estados Unidos, nós vamos ter uma oportunidade em 18 meses, haja visto que nós já incluímos o primeiro paciente nesse estudo lá nos Estados Unidos. Em 18 meses de agora, a gente vai ter a primeira oportunidade para olhar os resultados lá e, baseado nesses resultados, a gente vai ter uma oportunidade de pedir ao FDA que transforme esse estudo clínico num estudo clínico de registro. Tá? Aqui no Brasil, tá? A gente acredita que com essa nova regulamentação que a gente possa, inclusive, mais rapidamente chegar à aprovação desse produto para uso aqui no Brasil. Então, assim, é algo que, obviamente, que aquele paciente que tem a doença hoje, né, ele está preocupado qual é a alternativa que ele tem hoje, mas a gente tem que respeitar este caminho regulatório que é tão importante. Então, começaria mesmo para valer 2026, seria mais ou menos essa previsão? Essa é uma previsão adequada, né? Obviamente que a gente aqui no Brasil, a gente está criando toda uma estratégia, até porque a gente tem vamos dizer assim, o fato dessa tecnologia ter sido desenvolvida aqui no Brasil, né? A gente tem um objetivo muito grande de tentar trazer isso antes mesmo de ter isso disponível nos Estados Unidos, ter isso disponível aqui no Brasil. Então, é por isso que o meu time, né,
aqui no Brasil, né, está buscando, né, fazer com que a gente consiga atingir esse objetivo. Agora, doutor Fernando, como é que fica a questão da patente do remédio, da vacina e de produção? Ficaria com o Brasil, ficaria com a equipe que o senhor fez parte desde o início, são mais de 20 anos de estudos, ficaria nos Estados Unidos, como é que é esse processo? Isso na verdade é um ponto bem importante, né? Porque o que ocorre? Essa patente é uma patente nossa, né? Quer dizer, essa patente, inclusive, ela foi designada para uma empresa aqui do Brasil, né? E a gente está criando uma estrutura laboratorial, que é a estrutura laboratorial necessária, né, para que a gente possa produzir essa vacina aqui na mesma qualidade que nós estamos produzindo nos Estados Unidos. Então, você veja bem, o fato de nós, quando eu digo nós, eu digo brasileiros, né, deter essa tecnologia, deter essa patente, né, é algo que vai trazer um benefício muito grande pelo fato de que toda vez que a gente importa alguma tecnologia, a gente está sempre, né, pagando royalties e pagando por essa tecnologia. Nesse momento, essa tecnologia ela foi gerada aqui no Brasil e ela é de propriedade de brasileiros. Então, isso faz com que a gente consiga, com isso, estar numa posição muito diferente do que normalmente a gente está, né? Onde a gente acaba sempre buscando tecnologia que vem de fora. E tem a possibilidade de adaptação dessa vacina, da forma como ela é aplicada, para outros tumores também. Já se fala nisso? Já existe algum teste nesse sentido? Já existem vários testes que foram feitos que indicam que essa estratégia, né, de alterar a célula tumoral da forma como a gente altera, ela funciona sim em outros tipos de tumor, né? E aí a gente tem experiência em tumores gástricos, em tumores de intestino, mesmo em tumor de pâncreas, que é um tumor bastante que tem uma mortalidade muito grande associado a ele, né? E câncer de pulmão, quer dizer, nós cobrimos o que a gente chama de tumores sólidos, né? Que são a grande maioria dos tumores que atinge a nossa população. Isso estaria lidando com a imunidade do próprio organismo para levar à cura de fato, não é? Porque tem tratamento já com imunoterapia, mas não é o mesmo princípio dessa vacina. Não, exatamente. É uma estratégia, né? A imunoterapia envolve aí vários tipos de estratégia, né? A gente tem anticorpos monoclonais, a gente tem CAR-T, que é um outro tipo de imunoterapia, mas essa terapia, ela é única na sua estratégia, ela é única no mecanismo de ação dela, né? Pelo fato dela ativar da forma que ela ativa o sistema imunológico, e ela tem uma outra característica que é muito interessante, que é o momento em que essa terapia é usada no paciente, que é logo após a cirurgia. E por que isso é muito importante? Porque a gente tem, nessa situação, a gente tem um paciente que está saudável e um paciente que tem pouco tumor residual. Então, é o momento ideal para a gente usar esse tipo de terapia ativa que a gente fala, né? Quando a gente ativa, então, o próprio sistema imunológico para atacar essas células que ficaram lá. Tomara que a comercialização ampla se dê o mais rápido possível. Eu agradeço muito as explicações, a participação do Dr. Fernando Tomé Creutz, que é médico PhD em biotecnologia. Dr. Fernando, muito obrigada. Um bom final de ano para o senhor e uma boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre importante divulgar esse projeto e dar esperança para todos que a gente está chegando mais perto aí de conseguir tratar essa doença que tanto afeta a nossa população. Com certeza. Muito obrigada. Com você. Obrigado.